Somos a todo instante bombardeados pela publicidade de produtos através de muitas interfaces. Mas nada se compara com o televisor. As TVs mantêm a liderança incontestável no Brasil em alcance de público, tempo de consumo diário e é nela onde está o maior investimento publicitário das marcas. Em nossas casas, a televisão funciona como um portal. Por trás do que antes era uma tela de vidro, o espectador entra em contato com o conhecimento, o entretenimento e o consumo. A televisão está para os produtos assim como a arquitetura comercial está para o consumo. Ela é como uma embalagem, e como toda embalagem, ela desperta o desejo. Como o design das coisas nos influencia no desejo de compra? Como a arquitetura pode estimular este desejo? O que está em comum na arquitetura comercial brasileira com força capaz de estimular uma venda? Investigar como a arquitetura direciona as mais diversas emoções é meu maior fascínio. Neste episódio, eu vou mergulhar nos códigos presentes na arquitetura brasileira que são capazes de estimular um de nossos impulsos, o consumo. O comércio é uma atividade humana praticada pelas sociedades desde o início da evolução da espécie. A ocupação na rua tem origens milenares. Surgiu da necessidade humana pela troca de excedentes da produção e da interação social em espaços públicos. Em São Paulo, a rua mais antiga com atividade comercial é a 25 de Março, localizada no centro da cidade. Aqui às margens do rio Tamanduateí, a região se configurou como um tradicional polo de comércio popular da cidade, com atividades comerciais que se consolidaram desde meados do século XIX. Se afirmou inicialmente como ponto central de artigos importados, primeiro com artigos de armarinhos e tecidos trazidos pelas comunidades sírio-libanesas, e hoje o que predomina são artigos chineses e de outros países asiáticos. Mas o que faz desta rua uma tradição em fidelizar uma clientela que atravessa gerações? Qual o papel da arquitetura como propulsor dessas vendas? Na arquitetura do varejo, a estética da economia segue uma mesma fórmula: materiais simples, iluminação funcional e layout aberto para sinalizar ao consumidor que a loja economizou na estrutura para repassar valor ao cliente. Nas fachadas, o que se vê em comum em quase todas as lojas é o uso de cores vibrantes, sinalizando ofertas. E no lugar de vitrines na interface com a rua, os produtos são expostos em grandes cestas ou pallets. O marketing de impacto visual facilita que o cliente identifique rapidamente os produtos e seus preços, gerando uma conexão emocional de oportunidade. No interior, não há luxo. Os pisos são revestidos com cerâmicas populares, os produtos são empilhados no estilo atacadista e a luz é branca. Cada detalhe é como um código, meticulosamente pensado para vender muito e rápido. O Babyliss portátil está na promoção. A Alexa R$80 agora. A não decoração somada à poluição visual e sonora estimulam o consumo através de um bombardeio constante de informações e apelos sensoriais que geram desconforto, ansiedade e compras por impulso. E o resultado? Ao comparar o faturamento por metro quadrado na cidade de São Paulo, a Rua 25 de Março supera qualquer shopping de luxo. Se engana quem pensa que não há reservas no caixa para reformar ou sofisticar a arquitetura dessas lojas. É seguindo esta fórmula que o faturamento é alcançado. Nas construções voltadas para o comércio, a arquitetura assume o papel de uma grande embalagem para os produtos que ali estão expostos. E bem perto da 25 de Março, uma das lojas mais antigas da cidade chama a atenção pela exuberante fachada, a Casa da Boia.
Esta loja se destacou pela comercialização de materiais hidráulicos em uma época que a rede de abastecimento de água encanada se difundiu na cidade de São Paulo. Mas como esta loja se mantém ativa por 128 anos? É inegável que eles são referência em artigos de metais não ferrosos no Brasil, com uma atuação permanentemente atualizada, atravessando gerações. Mas aqui são comercializados não apenas itens de primeira necessidade para a construção de uma casa. Há também uma curadoria de utensílios domésticos, que carregam em si aspectos estéticos subjetivos, que auxiliam na definição de um lar. Riscala Jorge, o fundador da Casa da Boia, sabia da importância da arquitetura na construção desta identidade. E é sem dúvidas a fachada o que representa o segundo pilar deste sucesso. No catálogo utilizado para a divulgação dos seus produtos em feiras internacionais, a fachada estampava a primeira página. O casarão é ricamente decorado com arabescos e imagens mitológicas, tornando-se um marco visual na rua desde a sua inauguração em 1909. E se na época da sua construção o estilo eclético com influências Art Nouveau era o que estava na moda e ao gosto do público mais exigente, hoje a preservação deste patrimônio histórico com a manutenção de suas características originais é o que reforça uma atuação comercial sólida, passa credibilidade e experiência no ramo. A Casa da Boia é um fantástico exemplo do poder da arquitetura em emocionar o seu público-alvo e se afirmar na memória de uma cidade. Em São Paulo, a cidade mais comercial do Brasil, as galerias urbanas que conectam ruas movimentadas a espaços privados de sociabilidade e consumo surgiram no mesmo período que a chegada dos televisores dentro das casas. E o mesmo vidro que separa o consumidor do produto numa televisão, ou hoje numa tela de celular, é o que na arquitetura representa a vitrine. Caminhar pelas vitrines nos grandes centros comerciais é como zapear por anúncios e ofertas de compras. As vitrines representam 80% das decisões de compra, são nelas que estão expostos os melhores produtos, a identidade da marca e o despertar do desejo. Não importa qual seja o produto a ser vendido, a vitrine é o ponto de captura do cliente. De forma sucinta, ela precisa emocionar, impactar e convidar a entrar. O estúdio funcionava em casa, né? Eu tinha um lugar para guardar as peças. E a partir do momento que eu decidi ter um local para trabalhar, a vitrine me chamou muita atenção. Então hoje, esse artifício que eu tenho da vitrine, eu sempre utilizo de forma muito estratégica. Então eu sempre mudo toda a configuração, porque eu acho que isso tem um apelo de novidade. Ele traz a informação que eu preciso passar. Aquele imóvel precisa ser comunicado daquela forma. O projeto arquitetônico do Centro Metropolitano de Compras, ou Galeria Metrópole, nasceu fruto de um concurso fechado. Foram os arquitetos Giancarlo Gasperini e Salvador Candia que venceram com o melhor projeto que se manteve por 2 décadas como o endereço de compras mais luxuoso da cidade de São Paulo. Mas, com o fenômeno do sucateamento dos centros urbanos, bastante comum em muitas capitais brasileiras, a galeria viveu décadas de declínio antes de se revitalizar nos anos 2010. E o designer Bruno Nis, que também tem formação em publicidade, sabe da importância de uma boa arquitetura no poder de sedução de uma venda. Ele foi um dos precursores deste movimento de reocupação da Galeria Metrópole. E para essa vitrine, eu escolhi uma cor que vai para um bege, uma cor que passa uma tranquilidade. Adicionei uma planta, tem uma cortina também que a gente colocou. Então a gente traz esses elementos e mostra como que ele poderia ter isso na casa dele. Isso também é muito importante, a pessoa olhar e imaginar na casa dela. E aí você vai comunicando com esse público que você definiu. Eu mostrei agora para uns amigos o último showroom e eles falaram assim, nossa, que maduro. É isso, é o sofá, é a poltrona de madeira, é a palhinha. Eu tô querendo falar com outra pessoa. São Paulo reúne galerias fantásticas e muitas delas acabaram se especializando por artigos temáticos, como a Galeria do Rock e a Nova Barão.
Estas duas joias arquitetônicas foram projetadas pelo mesmo casal de arquitetos italianos, a Maria Bardelli e o Ermanno Siffredi. A Galeria do Rock é sem dúvidas a mais impressionante. Ela tem uma fachada que parece sugar o olhar para dentro, quase que puxando o visitante a entrar. Mas, por mais sedutoras que sejam as fachadas destas grandes galerias, uma vez o consumidor dentro, é a vez do visual arquitetônico de cada loja atrair o cliente final. E a primeira interface é a vitrine. Quando saímos da arquitetura de varejo a preços populares e entramos na comercialização de artigos de luxo, não só os materiais escolhidos e uma boa iluminação comunicam com o público-alvo. Há também a necessidade de se criar uma experiência de compra, uma conexão mais profunda para fidelizar o cliente. A fórmula de sedução é a mesma, mas uma combinação entre elementos sensoriais e emotivos entra em cena. Eu vim conhecer uma loja que comercializa artigos para cachorros, a Z-Dog Temple, um projeto desenvolvido em uma collab com a arquiteta Bel Lobo, a Caju Studio e a BCO Arquitetura. A fachada é completamente opaca, contrariando qualquer exploração de uma possível vitrine voltada para a rua. Mas não é por acaso. Ao passar na frente da loja, a grande superfície branca conduz o olhar para o subsolo, aberto e parcialmente descoberto. E ali está a principal isca de atração do público-alvo, os cachorros e seus tutores, ambos carentes de espaços como este nas redondezas do bairro. Uma sacada genial. O espaço representa uma quadra que permite atividades diversas para os cães com monitores à disposição, enquanto os donos socializam e se conectam com a marca. No primeiro pavimento, uma nova experiência. A cor escolhida pelos arquitetos foi o preto, em oposição às cores vivas e reluzentes das coleiras, cordas e demais produtos pets. O ambiente escuro direciona o olhar para o que realmente importa. Aqui, a arquitetura fortalece a capacidade do produto ser admirado, desejável e comprado. Mas, e quando um produto é tão único e emocionante que assume o papel de uma verdadeira escultura? O que diferencia o trabalho artístico de um designer de produto para um escultor? E, por definição, onde acaba uma e começa a outra? Para responder essas perguntas, eu fui até Brasília para investigar in loco algumas obras do arquiteto mais completo que temos por aqui, o Oscar Niemeyer. Niemeyer é um arquiteto que passeia por todas as artes com muita naturalidade, sem a pretensão de definir quais são os limites da arquitetura. E dentro de um portfólio monumental de obras realizadas, as que são classificadas como esculturas são poucas. E uma delas é muito especial, o Pombal da Praça dos Três Poderes. O Pombal é uma escultura-monumento inserida no coração político da República Brasileira. E no meio de tantas obras de arquitetura que impressionam a paisagem, o Pombal nada mais é que um abrigo para pombos. Um gesto simples a pedido da então primeira-dama Eloá Quadros, mas de uma generosidade monumental. São duas partes de concreto que se unem para abrigar os animais, representando o símbolo de união, ternura e liberdade no meio da paisagem seca de Brasília. Na esplanada dos ministérios está a obra que para mim é a mais simbólica e emocionante na trajetória do Niemeyer, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. É também a mais procurada por turistas que vêm visitar a cidade. Basicamente, 16 pilares curvos em concreto fazem estrutura e arquitetura se confundirem como um só. E o mais curioso, na paisagem, esta grande estrutura que pousa em um grande espelho d'água como uma escultura é apenas a cobertura da construção. Em praticamente todas as obras do Niemeyer, é difícil separar o que é arquitetura e o que é estrutura. Ele sempre trabalhou em sintonia com engenheiros, e ele tinha uma frase que dizia que quando a estrutura ficasse pronta, a arquitetura já se revelava. Mas quem finalizou sua obra aqui na Catedral de Brasília foi a artista plástica vitralista Mariane Perretti.
A entrada da igreja é feita através de um túnel escuro e subterrâneo. Ao chegar na nave principal, o visitante é surpreendido por uma explosão de luz filtrada pelos 2.000 metros quadrados de vitrais coloridos, simbolizando a jornada espiritual da sombra para a iluminação divina. É sensacional. Aumentando a proporção e sem se distanciar de sua arquitetura escultórica, Niemeyer projeta a Torre Digital, que ele mesmo apelidou como Flor do Cerrado. Ela está em um dos pontos mais altos do Distrito Federal, a 20 quilômetros do centro de Brasília. A partir de um grande caule de 120 metros de altura, em concreto, desabrocham 2 cúpulas envidraçadas. São 2 espaços expositivos com mirante no topo, onde se instala a antena de transmissão. Este foi o último projeto a ser concluído antes da morte de Niemeyer. A encomenda era de um simples equipamento urbano, mas o mestre o torna um monumento artístico, um novo marco arquitetônico, uma atração turística, mais um produto de desejo na escala da cidade. E é aqui onde quero chegar. Isso é, para mim, o mais significativo na obra do Niemeyer. Suas construções despertam o desejo de conhecer, de colecionar experiências. São como objetos em escalas variadas, e Brasília tem o privilégio de reunir um acervo gigantesco espalhado pela cidade. Aqui em Brasília eu fui conversar com um especialista na preservação das obras do Oscar, o arquiteto Fábio Melo, diretor da Coordenação de Projetos de Arquitetura na Câmara dos Deputados. Oscar projetou entre 500 e 600 edifícios ao longo da vida dele, grande parte foi construída, e grande parte desse arco de projetos construídos compõe patrimônios. No caso de Brasília específico, a gente tem um primeiro conjunto de edifícios projetados, que são os palácios. Aqui onde a gente está, no caso do Congresso Nacional, um desses bens. E o Oscar, como grande gênio da arquitetura brasileira, ele não só projetava o edifício, como também se dedicava aos interiores desses edifícios. E Brasília é algo tão mítico porque ele projeta no alto dos seus 50 anos, portanto, um arquiteto já bastante experimentado nesse sentido, reconhecido internacionalmente. E Brasília, ele vai fazer algo que a gente chama síntese das artes. Ele vai reunir nesses edifícios, palácios, arquitetura, urbanismo, mobiliário e design. Por isso a gente classifica como síntese. Então, se você observa hoje o Congresso Nacional, tem várias obras de arte que a gente considera obra de arte integrada à arquitetura. Uma coisa não funciona sem a outra, porque nasce tudo muito junto. Em um ranking recente divulgado pelo The New York Times, Brasília foi a única cidade brasileira destacada como melhores destinos turísticos a se visitar. Sabemos que Brasília tem muito a oferecer com belezas naturais, mas estamos falando sim de arquitetura. É o consumo pela arquitetura que movimenta o turismo. A arquitetura não só desperta o consumo, ela também é produto a ser consumido. A obra dele é muito imagética, é uma obra simbólica, é um legado. Então, nesse sentido, enquanto obra simbólica, é óbvio que ela desperta o desejo, não só do ponto de vista da arquitetura externa como interna. Então, os palácios, o interior desses palácios possuem mobiliário desenhados por ele e pela filha. E grande parte desses mobiliários projetados para o palácio se transformaram em obras comerciais, que hoje habitam não só os palácios de poder projetados por Oscar, como também habitam vários outros lugares, lojas comercializadas, apartamentos, residências, outras instituições de poder também. O design está presente em praticamente tudo que nos cerca. É ele que influencia a forma como nós percebemos as coisas, sendo muitas vezes o fator determinante na escolha de um produto ao invés de outro. Em nossas casas, cada elemento integra uma complexa mistura de necessidades funcionais e fatores emocionais. E a televisão assume um papel preponderante, agindo como uma vitrine de produtos, desejos e sonhos. É muito curioso a gente acompanhar o desenvolvimento de qualquer equipamento eletroeletrônico. Acho que todas as pessoas têm uma memória muito afetiva de produtos que tinham em casa, E a gente vê isso aqui com frequência no nosso museu. Então, pessoas que chegam e se emocionam com a
TV que tinha na casa da avó, o rádio que a tia usava todas as manhãs enquanto a criança se preparava para ir para a escola, por exemplo. Gera alguns gatilhos afetivos muito bonitos. E quando a gente vê esse desenvolvimento, a gente também fica tocado, né? Como que algo tão corriqueiro como um produto toca tanto a vida de uma família, tanto a vida de uma pessoa, né? E isso acho que move a gente a ir além. A psicologia por trás das estratégias de design, seja ele de um produto ou de uma arquitetura, não é apenas estética. Nossas decisões de consumo são muito menos racionais do que imaginamos. Elas refletem um entendimento profundo de como as percepções visuais e cognitivas influenciam cada um de nós. Investigar a conexão destes códigos revela uma via de mão dupla. Somos manipulados pelo design e pela arquitetura, ao mesmo tempo que nossas escolhas de consumo são apenas extensões silenciosas de quem somos. No episódio seguinte, eu vou até Salvador para investigar como música e arquitetura estão intimamente conectadas. No mundo das cores e das raízes africanas, quais são os elementos presentes em nossa arquitetura que despertam o desejo de festejar?